Estação Boas Novas, com Orlando César. Exatamente, é isso mesmo. Tem várias partes que falam sobre o dízimo na escritura, mas Malaquias é o mais usado, né? Pelo sistema, né? Então a gente vai dos ler mais hoje, usados. a gente vai ler hoje o que Malaquias fala para dar o dízimo e o que a religião fala para dar o dízimo. Exatamente. Só que dentro de Malaquias. Porque é explicado tudo isso. Porém, a religião não explica, só vai lá e pede o dízimo. Só complica. Né? Mas aí a gente vai pedir o dízimo também. Vamos pedir. Nós vamos pedir o dízimo. Aguarde, gente. Hoje nós vamos pedir o dízimo. Hoje nós vamos pedir dízimo. Hoje nós vamos pedir dízimo. E nós vamos condenar o dízimo da religião. Da religião. Porque tem gente que fala assim, não, vocês são contra o dízimo. Não, gente, nós não é então hoje nós vamos pedir o dízimo. Nós é a favor do dízimo, só que qual dízimo? Nós vamos pedir Vamos mostrar qual é o dízimo? Vamos. Vamos mostrar? Então vamos lá, pessoal. Pega aí, cada um pega a sua Bíblia. Malaquias. Só em Malaquias, cara. Nós não vamos pular e sair pulando, não. Vamos lá, só Malaquias, né? Hoje o estudo vai ser só Malaquias. Não precisa nem de Deuteronômio 14? Não vai precisar. Não vai precisar não, né? Não, também nós vamos ler, vamos dizer que tem tudo a ver sim. Não vamos fazer o que certos irmãos que vêm aqui aos domingos, ler o contexto todo. Então, irmão, inédito no programa Estação Boas Novas. Inédito. Hoje nós vamos pedir o dízimo. Então aguarde aí, irmãos, na sintonia. Por favor, não confunda. Não, peraí, calma aí. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Amados ouvintes que estão aí na sintonia. Vamos pedir o dízimo. Hoje inédito. É assim, pelo amor de Deus, amanhã, os que vão vir aqui, né, ao domingo, não coloca palavra nas nossas bocas não, dizer que nós estamos pedindo dinheiro, tá? Não, mas aí, vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos ver, né? Vamos ler aqui, né? Vamos ler aqui. Eu tenho certeza que tem irmão do outro lado aí. Nossa, agora vamos pedir o dízimo. Agora vamos pedir o dízimo. Vamos. Mas vamos olhar qual dízimo. Vamos ler aqui, para ver qual que é? Vamos lá. Vamos lá, né? Malaquias capítulo 1. Todos os irmãos aí na sintonia, se puder pegar a sua Bíblia e acompanhar, irmãos, já que o irmão não conseguiu ler até hoje, então é uma boa oportunidade de ler junto conosco. E se possível, nós vamos voltar mais vezes ali. Sim, quantas vezes for preciso. Isso. Não é verdade? Então vamos lá, livro Malaquias tem meia hora, mas dá tranquilo. Não, é 4 capítulos, irmão. Dá tranquilo. Entendeu? É 4 capítulos, então vamos lá, ó. Malaquias capítulo 1 diz assim, eu vou ler na João Ferreira de Almeida, revista corrigida, que normalmente é a tradução dos evangélicos, dos protestantes, normalmente, né? Peso da palavra do Senhor contra Israel. Pelo ministério de Malaquias. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Ou seja, é uma palavra dura para Israel, né? Olha só, NVI diz assim, ó, uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, por meio do profeta Malaquias, tá? Nova linguagem de hoje. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. Versão viva. Esta é a mensagem do Senhor ao povo de Israel enviada pelo profeta Malaquias. Versão católica. Oráculo, palavra de Javé a Israel por intermédio de Malaquias. Tá? Então vamos voltar aqui, João Ferreira de Almeida. Então nós vimos que é uma palavra contra Israel. Ou seja, uma palavra dura. Uma exortação. Isso. Não é verdade? Uma exortação. Eu vos amei. Quem amou Israel? Deus. Isso, o Criador, né? Usando Malaquias nesse momento. Isso, usando o profeta Malaquias para dizer que amou Israel. Eu amei Israel. Diz o Senhor, o Criador. Mas vós dizeis em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Olha só, amei Israel. Jacó teve o nome mudado para Israel. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Foi. Mas eu amei Jacó. Eu amei Israel, que teve as 12 tribos, 12 filhos, que se tornou em 12 tribos. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Quem é o dragão do deserto? Satanás. Exatamente. Olha só. Satanás, a antiga serpente. A antiga serpente. Tá? Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu destruirei. Olha só. Eles vão edificar, mas eu vou destruir. Edificar o quê? Olha só, ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Ou seja, Jerusalém foi destruída e ficou deserta. Entendeu? Entendi. Quando eles foram levados cativo para a Babilônia. Depois o Criador usa o profeta Ageu para trazer o povo de Israel de novo para aquela terra que estava deserta, estava desolada. Então olha só, ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará
o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes. Para quem que o pai estava falando por meio do profeta Malaquias? Os sacerdotes. Para os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os levitas. Ou seja, só podia ser sacerdote quem era, não Levi. todos os levitas eram, Isso. mas só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi, os levitas. Só eles eram separados para ser sacerdotes. Uma sombra do Salvador, está lá em Hebreus 7. Então olha só, diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. O que o sacerdote estava fazendo? Roubando a Deus. Não, desprezando o nome dele. E assim também, César, tirando a honra, né, de Deus em seu pai e honra de seu Senhor. Assim, Exatamente, como estava dizendo aqui. se eu sou pai... Se eu sou pai, cadê a minha honra, meus filhos? Mas ó sacerdotes, vocês estão me desprezando, sacerdotes. cara. Então olha só, a palavra dura aqui não foi diretamente para Israel. Serviu para Israel. Não estou falando que não foi para Israel, como muitos, Todos os povos, né? como muitos falam que não foi para Israel, foi só para os sacerdotes. Não. Foi para os sacerdotes e também para Israel. Mas por que foi para o sacerdote e também para Israel? Porque o povo de Israel, se os sacerdotes não fossem fiel, todo o povo erraria. Porque quem é que fazia o sacrifício para a remissão de pecado? Os sacerdotes. Então se eles estivessem desonrando, não ia adiantar fazer nada daquilo, porque, ou seja, o povo estava sendo conduzido pelo sacerdote. Se o guia estava errando, todos os guiados seriam errados. Lembra que o pai, lembra que o pai falou para os fariseus? Cego guiando cego? Isso. Ambos cairão no mesmo buraco? de sacerdotes, né? E outra coisa, irmãos, exatamente, é para declarar aquela sombra que está lá em Hebreus, que olha só, esse sacerdócio humano foi falho, mas o sumo sacerdote perfeito, os sacerdotes levitas eram numerosos, era uma tribo, era uma descendência, era muita gente, nem todos podiam ser sacerdote, e dos sacerdotes ainda tinha o sumo sacerdote. Então, ali em Hebreus, Paulo ainda fala, eu imagino que foi Paulo que escreveu, eu falo Paulo porque eu imagino que foi Paulo, tá? Paulo falou o seguinte, olha, lá, os sacerdotes do Antigo Testamento eram numerosos e eram falhos. Então, a lei não se tornou excelente por causa deles, porque eles falharam. Mas o nosso sumo sacerdote, no qual foi fiel e perfeito, então, fez excelente todas as coisas. Cumpriu a lei e fez excelente todas as coisas. O Salvador, o tabernáculo eterno. O tabernáculo eterno, o Salvador. Entendeu? Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ele estava sendo irônico, não? Olha só. Só que aqui, vamos imaginar um negócio, irmão? Olha só. O pai estava dando a profecia para Malaquias. Malaquias escreve isso e fala para o sacerdote. Você acha que deu tempo do pai falar e eles responderem e ficar igual um telefone sem fio ali? Não, o pai deu uma palavra. É que o pai já sabia a resposta deles. O Criador sabe todas as coisas. Com certeza. Então o pai deu já aqui direto para Malaquias. Olha, como se ele tivesse falando assim, olha, mas eles vão me perguntar. Eles vão me perguntar. Em que nós estamos te desprezando? Aí o pai continua falando para o profeta Malaquias. E Malaquias vai lá e escreve e depois anuncia para o povo de Israel. Tá? Que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis... Começa a desvendar o negócio aqui, irmão. Começa a manipulação. Começa a desvendar as coisas aqui, ó. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Lembra lá do tabernáculo, não templo de Salomão e de Herodes, tabernáculo, que tinha aquele ritual, aqueles utensílios, a Arca da Aliança, ali tinha um altar que eles faziam o sacrifício de animais para a remissão de pecado, que levava as oferendas, as ofertas. Então olha só, vocês estão fazendo essa oferta, essas oferendas, esse pão imundo sobre o meu altar, e vocês ainda estão me perguntando em que vocês estão me desprezando, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão me desprezando e vocês ainda estão me perguntando em que está errando. Você está entendendo? Então, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Está oferecendo sobre o altar o que aqui? Dinheiro? Não. Onde está escrito dinheiro aqui em Malaquias, minha gente? Deveria falar dinheiro falso, né? Poderia falar pelo menos. Nem isso fala. Então, olha só. Ofereceis sobre o meu altar, que não é esse altar que eles criaram hoje, com o púlpito e tudo. Não é esse altar, era de sacrifício de animais. Tá? Com esses altares hoje, cada
culto deles, cada encontro deles, eles sacrificam o cordeiro novamente, porque aquele altar não precisa mais. O cordeiro já foi sacrificado uma vez só, por remissão dos nossos pecados. E foi excelente, perfeito, não precisa o homem mais ajudar em nada. Foi perfeito, tá? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando... Opa, eu pulei aqui. E dizeis... não, peraí. Tá um pouco mais lá em cima ainda. Eu pulei aqui a escritura. Calma aí, vamos voltar lá. Não vamos pular nenhum versículo. Não. Não vamos pular nenhum versículo, irmãos. Aí. Olha só, aqui. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Vamos ver se nesse livro, os ouvintes que estão na sintonia, vamos ver se vai ter alguma palavra de dinheiro aqui, alguma coisa nesse sentido, igual eles fazem hoje? Assim, se Só precisa pagar escutar. pra receber. É isso, ó. Porque quando trazeis animal cego, dinheiro falso? Não, animal cego. Animal cego. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo, o enfermo, o que é coxo? Aleijado. Enfermo, não faz mal. Ou seja, o que eles estavam oferecendo? Animal cego, animal aleijado. Que era para ser o perfeito. Ué, mas animal, o que animal tem a ver com o dízimo, irmão? Uai, o dízimo não era os cereais, os animais, as vacas, ovelhas, e desses dízimo, tinha que pegar o dízimo do dízimo e fazer lá a oferenda, o sacrifício para a remissão de pecado. O que o sacerdote estava fazendo? Eles recebiam os animais, os dízimos. Se fosse longe, como está lá em Deuteronômio 14, vendia, chega lá, compra o animal, compra tudo de novo, compra o dízimo de novo, e entrega aos levitas, porque estão às suas portas o órfão, viúvo, estrangeiro. Entendeu? Então, olha só. Por que animal, tá falando aqui, animal cego? Porque era para ser o animal perfeito. Lembra lá da lei? Tinha que levar o animal perfeito. Porque aquele animal representava quem, gente? Jesus Cristo. O Salvador, que foi crucificado como remissão desses pecados. Aquela remissão que eles faziam com o animal era uma simbologia para aquilo que aconteceu com o Salvador. Porque o Salvador era perfeito. Então, quando eles começaram a levar animal cego para sacrificar, o Criador teve aquilo como abominação. Como é que eles estão fazendo isso? O símbolo que representa o meu filho amado, que é perfeito. Eles estão levando animal coxo, cego. Tá chamando Jesus então de coxo, de aleijado, Sim, de cego, né? é o que eles fazem hoje. É o que eles fazem hoje. Continua fazendo, irmão. Como se Deus fosse falso. Exatamente, continua fazendo, irmão. Continua fazendo. Olha só, porque quando trazeis a cada dinheiro que essas pessoas levam nesse altar, a cada simbologia dessa errada, eles estão crucificando novamente o Salvador. Porque o Salvador já fez e foi perfeito. O Salvador já fez. Quer dizer, tá fazendo que é... Qual sacrifício o ser humano faria para suprir? Nenhum, porque Nenhum. Jesus Todos falou. os homens falharam. Jesus falou, ó, não quero sacrifício. Que os levitas não faziam sacrifício? Sim. Lá Paulo em Hebreus 7 falou que todos falharam. Todos falharam. Todos falharam. Mas o Salvador não falhou. Com certeza. Não é verdade? Porque quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Entendi essa frase de Deus agora em Malaquias. Quer dizer, então pega os animais, vai lá oferecer pro seu príncipe, ele vai querer aceitar? Isso. O seu líder, o seu... Isso. Oferece lá animal cego para eles. Eu li umas 3 vezes também, voltando para tentar entender isso aí. Entendi isso aí. Entendeu? Entendeu agora? Uhum. Quer dizer, você oferece aí pra mim, que tá aleijado E cego. fala a verdade, irmão. E vai lá, E só vai entender quem tem visão espiritual, irmão. Não tá manipulado pela religião, irmão. Senão não entende, irmãos. É coisa impressionante. A gente tá lendo aqui, batendo, chovendo no molhado, enxugando gelo. Mas, irmão, se o camarada não tiver uma visão espiritual, ele não entende, irmão. Nós vamos falar aqui e não vai entender. Agora, nós estamos falando aqui para quem? Para as ovelhas. As ovelhas. As ovelhas vão ouvir a voz do pastor. Que é Jesus, a ovelha. Jesus. Exatamente, que é o Salvador. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Fogo do meu altar. Fogo. O fogo era aquele fogo para sacrificar os animais. Para que a fumaça... Que tá lá, e a fumaça, todo aquele negócio todo. Tudo simbologia, né? Isso, tudo simbologia. Entendeu? Agora o fogo no altar que eles falam hoje é esse reteté que eles colocam aí, falam que é fogo do altar. Esses Né? aí. Tem nada a ver, irmão. Isso não tem base da escritura, irmão. Isso é loucura, isso é loucura. Essa modinha deles aí foi inventada há uns 100 anos atrás. Por aí, nos Estados Unidos, né? Sim. Ó, quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitaria da vossa mão a oblação.
Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Será grande meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura. Irmãos, é profecia para agora, irmãos. Em todo lugar vai ter oblação pura. Isso é figurado, irmão. Isso que nós estamos fazendo, irmão, no telhado, pregando a boa mensagem, a verdadeira palavra, com esses irmãos conosco. Olha só, irmãos, espalhados por aí. Mas irmãos que estão defendendo a boa causa do puro e genuíno evangelho, irmãos. Tá entendendo? Entendi. Do puro evangelho. Então, mas vai ser em todas as nações, vai ser oferecida uma oblação pura. É figurado isso aqui. Aquela coisa, se não for nós, vai ser outro. Com certeza. Mas que vai ser, vai. É as ovelhas do Pai, é os remanescentes, irmãos. Como Mateus 24 fala, né, assim, quando esse verdadeiro evangelho, esse evangelho chegar a toda a nação, chegar a todo... Quando o evangelho fala que vai ser pregado, não vai ser aceito. Isso. Não fala que vai ser aceito, vai ser pregado. Por isso que os remanescentes têm que gritar no telhado, vai ter que pregar para as pessoas ouvirem, mas nem todos vão aceitar o evangelho. Mas vós, eu vou acelerar um pouquinho aqui para dar tempo da gente ler tudo. Mas vós os profanais, estão profanando o que, gente? O altar, o sacrifício do Salvador. Ali, irmão, já era uma sombra. Do mesmo jeito que eles estavam fazendo lá, eles iam fazer com o altar do Salvador. Vocês estão profanando, mas vós os profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes a desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, roubará o homem a Deus. Aí, quer dizer, gente, tudo isso por falta de ler. Gente, leia todo Malaquias. Aí, amado ouvinte, se você tiver com a Bíblia, analise, a gente tá mentindo. Olha aí, quem está roubando? Meu pai. Sacerdote. É só ler, minha gente. Não é as pessoas que não dão dízimo que está roubando a Deus. E hoje, inédito no programa Estação Boas Novas, nós vamos pedir dízimo. Com certeza. Vamos lá? Ó, e dizeis, eis aqui canseiro, tá? Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Olha o que está falando. Quem que era o roubado, o coxo e o enfermo que está falando lá em cima? Aqui no texto. Os animais, coxo, roubado. Olha só. Animais roubados eles estavam levando? Olha só, irmãos, as tribos de Israel. Então por isso que a exortação era também para a tribo de Israel. Os sacerdotes estavam sabendo que estavam recebendo roubado, mas aceitavam. Que diferença faz? As outras nações aí faz isso aí, só nós que não? Lembra ele falou, o que eu fiz com Esaú? Lembra, ele fez uma comparação no começo. Foi. Jacó eu amei, vocês é descendente de Jacó, é tribo de Jacó, é tribo de Israel. Esaú já está entregue pro dragão do deserto, vocês não. Vocês eu quero que façam as coisas certas. Eles, eu não quero nem me importar com eles, o que eles estão fazendo. Se eles fazem assim ou não, o problema é deles. Agora vocês, tribo de Israel, vocês, o meu compromisso é com vocês. O meu conceito foi com Levi, sacerdote. Vocês é descendente de Levi, vocês são levitas, sacerdotes. É isso, irmãos. Muito simples. Olha só. Ser-me-ás aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois, maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Ou seja, ele tem animal no rebanho, mas vai oferecer o quê? O coxo, o roubado, o aleijado. Estão entendendo, irmão, o contexto? Por isso tem que ler tudo, senão fica enganado por esses homens. Promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Capítulo 2 é tremendo, olha só. E agora, ó sacerdotes. Olha o sermão. E agora, ó sacerdotes, este mandamento que eu estou falando aqui, por meio do profeta Malaquias, é para vocês, sacerdotes. O segundo só confirma o que o primeiro disse. Só confirmou o que já está dito lá no primeiro. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra, parar de fazer coisa errada e dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. E amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, solenidades, que está lá em Isaías 41, Isaías 1. Festa, né? Isso, as solenidades, os rituais litúrgicos. E com eles sereis tirados, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi. Que concerto, irmão, que foi com Levi? Qual que foi o concerto com Levi, com os levitas? O dízimo, irmãos. As ofertas, oferendas, sacrifícios. Meu concerto foi com Levi, os levitas, o sacerdócio levítico. Qual foi o concerto, gente? Do dízimo, de levar os animais, cereais, levar a 10ª parte da fazenda, de cada tribo, para que houvesse igualdade. Era 10
10 tribos e meias. Era 11 tribos, mas era considerado 10 e meia, porque era muito pequena de Benjamim. E para que desse 10ª parte, para que a tribo dos levitas tivesse a mesma quantidade, houvesse igualdade. Por isso que foi 10%. A 10ª parte, por causa disso. Entendeu? Para que houvesse igualdade, assim como Paulo fala. Que haja entre vocês igualdade. Foi isso que Paulo falou. Lá nas suas cartas. Entendeu? Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento para que... Enviei para quem esse mandamento? Para vocês, sacerdotes. Para vocês, levitas. Meu conceito foi com vocês, levitas. Seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conceito foi com ele, de vida e de paz. E eu lhes dei para que me temesse. Lembra lá de Números, Êxodo, número da lei? Que a lei do dízimo foi dada para os levitas. Somente os levitas podiam receber os dízimos. Somente eles podiam receber dízimo. Ou seja, quem é o único que pode receber o dízimo hoje? Hoje, né? O Salvador, que é o levita, que é o sumo sacerdote. Está lá em Hebreus 7. Tá nas pessoas que Então, minha gente, nós vamos pedir dízimo para vocês hoje. Por favor, se você viu seu irmão passando necessidade, dê o alimento para ele. Se você viu algum necessitado, dá alimento para ele. Tanta gente passando fome. Cara. E tanta gente... Ah, não, mas eu vou dar pro órfão, mas aí ele vai comprar em droga. Irmão, aí tá. Aí prefere fazer isso? Com certeza. Aí ele vai fazer isso, ele não vai usar o alimento, vai vender, mas prefere dar pro cão guloso, que a escritura não pede para dar. Com certeza. Minha gente, dá pro órfão, pra viúva. Se ele vai fazer outra coisa com isso aí, problema é dele. Você fez sua parte, você fez. O cão guloso, ele é o quê? O cão guloso é os falsos pastores. Os falsos mestres. Tá lá em Isaías 46:11. Né? São pastores que nada compreendem. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Porque os lábios do sacerdote... Tá 2 sacerdotes aqui? Não. Tá no singular. Porque os lábios do sacerdote, do sacerdote, guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. De quem tá falando aqui, gente? É Salvador. É do Salvador, o sumo sacerdote, para quem nós devemos dar o dízimo. E nós damos dízimo para ele quando nós fizemos aos pequeninos. Lembra que ele vai falar em Mateus 25:31? Tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Quando, Senhor, te vimos e te fizemos. E te servimos. Quando vocês fizeram os meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Será que é tão difícil, minha gente? Quem estiver olhando a Bíblia, não é difícil. Será que é tão difícil entender isso? Se não foi isso que o pai pediu a todo momento. Olha a parábola lá do fariseu. Todo mundo do samaritano, que eles julgavam como pecador. Todo mundo passou lá pelo o moço lá que sofreu acidente. Sim. Todo mundo passou, mas quem foi acolher ele foi o samaritano. Que o fariseu passou e deixou o cara lá caído. Ah, não tem nada com ele. Hoje é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Esses pastores fazem. Irmão, não foi isso que o Salvador alertou a todo momento. A todo momento, gente. Fica enganado quem quer, gente. Cara, no segundo capítulo a gente estamos, né? No segundo já deu No pra falar. segundo capítulo de Malaquias, a gente já começa a ver que dízimo não é dinheiro. Não é. Imagina quando terminar. Não vai achar dinheiro mesmo. Vamos lá? Vamos terminar? Mas vos desviastes do caminho. Quem está desviando do caminho? Os Malaquias. Não, quem está desviando do caminho? Sacerdote. O sacerdote está desviando do caminho. Vocês estão desprezando meu nome, sacerdotes. Nós lemos desde o primeiro lá. Vocês estão desprezando meu nome, desviando do meu caminho. E a muitos fizeste tropeçar na lei, ó. Vocês estão desviando e fazendo Israel tropeçar na lei. Igual Hoje os o falsos sistema. pastores. Exatamente, fazendo as pessoas tropeçar na lei, no mandamento do Salvador, que é amor. É só comparar as coisas, irmãos. É muito simples. É tão fácil, né? Se você tem um olhar espiritual, é muito simples. Mas pede ao Pai esse olhar espiritual, essa visão espiritual. Há muitos fizeste tropeçar na lei, por isso que ele fala para Israel. Mas depois ele fala para sacerdote Israel. No começo falou Israel, depois falou sacerdote. Era por sacerdote, mas o sacerdote estava fazendo a muitos a tropeçar na lei. Com certeza. Corrompeste o conceito de Levi. Qual foi o conceito que estava corrompendo de Levi? O dízimo. O verdadeiro dízimo. O dízimo dos dízimos. Tinha que ser um animal perfeito, porque simbolizava o Salvador, o anjo do concerto. Que tremendo, irmãos, a palavra. E hoje o dízimo simboliza para as pessoas e ele falsifica, leva para os líderes. Mesma coisa. Quem está roubando os dízimos hoje? A vós, ó, ditos sacerdotes, que não tem mais sacerdote. Esses ditos sacerdotes estão roubando novamente o dízimo do Senhor, falando que é dinheiro. Em vez das pessoas levar para o próximo, estão levando para o templo. Tá levando a pessoa Para fazer templos luxuosos e mais. Entendeu?
Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Lembra da religião verdadeira? Tiago. Não, Tiago 2? Não fazer acepção de pessoas? Rapaz, Irmãos, já tá é na tremendo, é tremendo, é tremendo. Não temos nós todos o mesmo Pai. Por que vocês estão fazendo acepção de pessoas? Se todos é o mesmo pai. Se nós não temos todo o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que seremos desleais uns para com os outros? Profanando o conceito dos nossos pais, o conceito do dízimo lá, que era para ajudar o órfão e a viúva também. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas. Ainda fazeis isso, vocês estão cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. O que era oferta? Era aquilo que era feito para remissão de pecado. Vocês estão chorando, gemendo, pedindo remissão de pecado? Eu não estou olhando mais para essa oferta. Lembra que o Salvador falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5? Quando ele trazer a sua oferenda, é oferenda, para sacrificar o animal, para remissão de pecado, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, volta lá e reconcilia com ele, aí você faz oferta, senão não vou olhar para essa oferta. Não vai adiantar você fazer gemido e oração e outras coisas. Eu não vou olhar porque você não está perdoando o seu próximo. Mesma coisa de hoje. Você não está ajudando os irmãos, os pequeninos. Não vai adiantar. Tem gente chorando nas igrejas. Não é assim mesmo? Meu amado, é a mesma coisa, meu irmão. É as mesmas coisas. Não tem coragem coisas. de falar com ninguém. As mesmas práticas. E não tem coragem de pedir perdão por irmão. Não. De sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Não podemos ser desleais, é claro, na questão humana, homem e mulher. Claro que não, ninguém está falando isso aqui. Só que, irmãos, vocês perceberam a sombra nisso aqui? O que o texto está falando de mulher? Está falando de dízimo, conserto, lei do Senhor, depois está falando do homem ser desleal para a mulher? Eu acredito que seja noiva com isso. Nós não estamos falando, esses cães gulosos vêm colocar a palavra na nossa boca. Né? Nós não estamos falando para ninguém ser desleal com ninguém, pelo contrário, seja leal. Seja fiel. Qual é o princípio do Evangelho? Não faça teu próximo aquilo que você não quer que seja feito para você. Se você não quer ser traído, não traia a tua esposa. Esse é o princípio do Evangelho. Nós temos que manter esse princípio. Isso. Não é verdade? Agora, estou falando, veja a sombra, além disso que o Pai quer que a gente seja leal. Quer que seja leal. Com nossa família, com nossa esposa, com nossos filhos. Ele quer que sejamos leais. Com certeza. Ele é Pai de amor, Ele é leal conosco. Por que nós não vamos ser? Não é verdade? Agora, estão percebendo a grande sombra por trás disso aqui, meu irmão? Ele está falando de mandamentos, de obedecer os mandamentos, a lei do Salvador. Entendeu? E aí ele fala, Judá foi desleal. O Salvador foi descendente de quem? De Judá. Do qual tribo? Judá. O Salvador. O Salvador é o noivo, o esposo. E nós, a noiva, a esposa. Não seja desleal, porque ele não é. Não vá a outros deuses, cometer adultério após outros deuses. Adorarás somente o Salvador, o Criador dos céus e da terra. Que interessante, irmãos. É tremenda a palavra. Eu fico maravilhado, irmãos. Entendeu? Eu começo a ler isso aqui, eu fico maravilhado com a mensagem. E nós estamos só em Malaquias. Só em Malaquias, né, meu irmão? Que tremendo isso aqui. Águas profundas mesmo a escritura, né? Não saiu, né? Não saiu. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Aqui, irmãos, encobre a violência com a sua veste. Adultério, talvez, estupro, alguma coisa assim. Entendeu? Então, isso também serve carnalmente, é claro, é uma sombra, né? Mas serve também. Então, a palavra do Salvador tem tudo aqui, ó, do Criador tem todas as coisas que a gente precisa. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. Não é falatório demais? Fala, ora, gemidos, lágrimas. Vocês estão enfadando o Senhor com vossas palavras. Pai não quer palavra, Pai não quer louvor de lábios. Pai quer ação. Pai quer que nós vivamos em amor, em comunhão. Cara, parece que um texto pega o outro, vai puxando, vai puxando, vem jeito, explicando. Sim. A gente acha coisa aqui que tá lá em... Meu irmão,
Cada vez que você lê Malaquias, você descobre coisa E nova. até agora não achei dinheiro. Não, mas vai demorar. Vai demorar, não passar a vida toda e não vamos achar dinheiro aí. Mas vamos lá, vamos. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Onde está o desjuízo? O que vocês estão falando? Vocês estão falando que quem faz o mal é bom. Oxi. Aqui, ó. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis. Em que enfadamos? Disso que dizeis. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Vocês estão dizendo que aquele que faz mal, vocês ainda falam que... Lembra que ele falou? Encobre os seus pecados? Tá lá falando no texto anterior? Tá encobrindo com as vestes os seus pecados? Tá encobrindo? Tá cobrindo também. Tá encobrindo, né? E aí você fala que esse povo é bom aos olhos do Senhor. Não tem nada de bom. O Senhor conhece todas as coisas. Entendeu? E hoje no sistema religioso, quem que é bom? Quem que é bom no sistema Na religioso? cambada deles lá? Quem que é bom? Aquele que é próspero. Com certeza, né? Né? Quem é empresário. Quem que é bom? Que Quem tem um serve o carro. sistema, né? Quem tá lá e quem é o... Por exemplo, você vê esses caras que tem uma situação financeira boa, ser disciplinado nos tempos? Não, jamais. Jamais. Agora o pecador, aquele que não tem, que tem a condição fraquinha, vai cometer qualquer deslize. O que acontece? Fica de banco, né? Fica de banco. Aí tá, e fica de suspensão de banco. Olha só, aí não pode tomar ceia. Disciplina. Que é o que você falou? Não pode cantar. Não pode cantar. Dificuldade mas tem que ver o dízimo. Mas o dízimo pode. O dízimo, O dízimo não pode parar de dar. Não pode Isso não. Então não podia dar o dízimo também, ué. Ele não tá em comunhão? É ser muito besta mesmo, cara. Tem que ser... Ah, não, gente. Tem que... Tipo assim, o cara entrou em disciplina, que já é errado. Não é pra disciplinar. Não é o homem que Vai disciplina lá ninguém. e não peque mais. É Isso. simplesmente isso. É de você exortar. Tipo, seu irmão, esse aqui tá errado, tal. É você agora, você é Seja livre-arbítrio. imitador de Cristo. Isso, com É, certeza. né? Com certeza. Agora não, isso não pode, isso não pode. Agora dizimar pode. Dizimar não... Tá de banco, camarada. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Mas dízimo pode. Tem que dar, tem que dar. Isso aí você tá em comunhão. Isso aí você tem que estar em comunhão. Cara, eles são espertos mesmo. Mas as Rapaz, pessoas vão é ver, muito engano. As pessoas vão começar a perceber. Malaquias 3. 3. Vamos lá pra gente finalizar. Vamos Eis lá. que eu envio o meu anjo É que só preparar... 4. É só 4, já tá no 3. Nossa, cara. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Ó, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Olha só, tem um anjo que vai preparar o caminho para mim. Quem que preparou o caminho do Salvador? João Batista. Aqui é menção para João Batista, irmãos. Isso. Teve um irmão que me insultou, teve um vídeo que eu falei isso aqui, que ele ficou possesso. Você tá louco falar que isso aí é João Batista? Falei, não, meu irmão. Falei, meu irmão, isso aqui é o seguinte, ó. Eis que eu envio meu anjo que preparar o caminho diante de mim. Lembra quem veio preparar o caminho do Salvador? Não foi João Batista que veio preparar o caminho? Mas aqui vai falar do Salvador também. Olha só. Eis que envio meu anjo que preparar o caminho diante de mim. E de repente virá a seu templo o Senhor, o Salvador. Ele vai vir, João Batista vai preparar e vai vir o Salvador. A quem vós buscais, o anjo do concerto. O anjo do concerto é o Salvador, mas quem? O anjo que preparará o caminho é João Batista. O anjo do concerto é o Salvador. 2 anjos aí, Eu cara. li isso aqui, 2 anos. e aí também, ô, Amadeu, Tremendo. eu também fiquei confuso nisso aqui. Ficou, Só né? que eu voltei e lembrei daquela parte. Que, até a parte do batismo eu lembrei. Uhum. Eu batismo Com água, mas o Salvador- Mas o poderoso que vinha após mim, aí eu lembrei, nossa, o anjo é João Batista. Pronto. O anjo que vai preparar o caminho é João Batista. Aqui não é que é anjo. Isso, não é que é anjo. é. Foi uma simbologia, foi uma escritura, uma mensageiro, sombra. né? Um mensageiro. Isso, Exatamente, irmão. Anjo é mensageiro. Anjo é mensageiro, eu ia falar. Então o mensageiro que vai preparar o caminho é João Batista. O mensageiro do meu conselho, da minha lei, esse virá, é o Salvador. Que foi o maior homem. Isso, Segundo a exatamente. Bíblia, né? É. Por isso que eu consegui Conseguiu, interpretar essa parte. né? Porque eu lembrei daquela Irmão, parte. só lá. com visão espiritual, isso aqui. Eu né? lembrei, eu fiquei confuso, eu voltei, lembrei daquela parte. Falei, não, Você leu aí, eu capturei na hora. É. Preparar um caminho. aí eu consegui. Preparar um caminho era... mais ou menos Tremendo, essa coisa. tremendo. Batista. E outra coisa, viu? A gente tá dizendo aqui, mas é só sua opinião que vale. Não, cada um lê que Cada um tira lê, suas é. conclusões e analisa. Só que a aí, Bíblia. sabe por que o pessoal não tira conclusão? Porque nunca leu o Só que aí Evangelho. tem que ler tudo, Não lê o pessoal. Evangelho, não lê, irmãos, não lê. Aí fica só lendo aqueles versículos fragmentados que os pastores mandam ler. Não lê tudo, leia tudo que você vai começar a ter essa conclusão. E Beleza, até vamos agora, terminar até e fazer agora não um achei resumo. ninguém. Olha só, nós estamos lendo tudo. Vê que sistema que faz isso, gente. Que lê aqui, lê Malaquias todo. Qual o sistema que faz O isso? já lançou aqui, né? O desafio? Pra É difícil. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Olha só, irmãos. Aqui está falando do dia da vinda, que ele vai vir trazer boas novas. E também já está fazendo uma menção da vinda dele para o juízo final. Segunda viagem. É a segunda via. Quem Vinda. viver, verá. Né? Quem viver, verá. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi. Ele vai purificar os filhos de Levi.
Quem que é esse filho de Levi? O Salvador. Salvador não foi o sumo sacerdote? Ele vai purificar a tribo de Levi. É ele. Ele é filho de Judá, mas ele vai purificar. Ele é o sumo sacerdote. Por isso que fala lá. Por isso que houve mudança de lei. Havendo mudança de lei, necessário haver mudança de sacerdócio. Houve mudança de sacerdócio. Da tribo Levi carnal, em numerosas pessoas, para o sumo sacerdote Salvador, que purificou os filhos de Levi. Ele é o sumo sacerdote. Então o Senhor trará ofertas em justiça. Se o Salvador não tivesse vindo, esse engano estava pior hoje, irmãos. É dinheiro. Se o Salvador não tivesse vindo, esse engano estava 1000 vezes pior. Se o Salvador não tivesse vindo, estava 1000 vezes pior. Porque tantos exemplos, para que exemplo maior? Morrer na cruz. E graças a isso, irmãos, que hoje tem os que trazem ofertas em justiça. E qual é a oferta em justiça? É trazer para sacrificar animal, fazer sacrifício? Não. Fazendo misericórdia. Lembra que ele falou no Evangelho? Não quero sacrifício. Chega de sacrifício. Eu sou o sacrifício. Eu quero misericórdia. Inclusive é um dos frutos do Espírito. E a oferta de Judá e de Jerusalém era suave ao Senhor. Era. Como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Depois, meu irmão, se corrompeu tudo. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, inclusive os que adulteram a palavra, tá? E contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro. Aqui, tradução tendenciosa de João Ferreira de Almeida, irmãos. Olha só, vamos colocar a versão católica. Eu virei até vocês para fazer um julgamento, serei uma testemunha atenta contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra todos os que juram falsamente, que roubam o salário do operário. Que roubam o salário dos operários, dos trabalhadores. Cães. Quem? Os cães que Isaías falou isso. Irmãos, é só ler, meus amados. Eu virei até vocês para fazer um julgamento. Serei uma testemunha atenta contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra todos os que juram falso, que roubam o salário do operário. Cara, velho. Aí, amado ouvinte, é só analisar e amanhã vai. Olha só, continua. Aqui falando que a gente tá mentindo. Continua. É complicado demais. Contra os opressores da viúva e do órfão. Eles não estavam tirando o último centavo da viúva lá em Lucas, capítulo 20, 21? Isso é verdade. Estava abusando da fé dela, né? Isso. Estava... como se fala? Estava devastando a casa da viúva. Não é bem essa palavra, mas é devorando a casa das viúvas. Né? Contra os opressores da viúva e do órfão, contra os que violam o direito do estrangeiro. Esses não temem, diz Javé dos exércitos, diz o Salvador, diz o Criador, o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. A minha lei é fixa, não mudo. Mas eles falaram que mudou. Mudou? Assim, dizendo assim, não. Eles falaram assim, irmão, era mesmo alimento, mas as coisas mudou, né? Ué, mas Deus não muda? Então, tá aqui, ó, falando agora. Porque eu, Senhor, não mudo. Quem é que muda a todo momento? O homem. O homem, cara. O homem falha, e sem a palavra, então é que muda mesmo. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Começou. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Onde está dinheiro aqui? Onde está altar, esse gasofilaço que eles fazem aqui? Está falando de quem de animal a todo momento. Cadê os 10% aí? Não, é que era a 10ª parte mesmo. Só que dos animais, e como eu já expliquei, porque era 10 tribos, para ver a igualdade. A tribo dos levitas recebia a mesma quantidade que as outras tribos teriam. Mas alguns ensinam para as pessoas o seguinte, 10% do seu salário. Mas aqui não está falando que eles vão roubar o salário dos trabalhadores? Tirando esses 10%? No versículo 6. Já está aqui a profecia. Você pode até cobrar os 10% do trabalhador, do seu irmão de igreja, só que você está roubando. Está roubando. Pode até cobrar, mas tá roubando. É ladrão. É ladrão. Chega tá roubando assim, ao Criador. Para você participar da nossa seita, você tem que estar 10%. Só que você vai lá e lê Malaquias que você tá roubando ele. Aqui é a profecia, tá me roubando. Roubando o salário do trabalhador. Tá roubando o irmão. Cobre dele, só que tenha consciência, você tá roubando ele. Ok, em que ele estava roubando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Como que ele estava roubando? Levando animais cegos. Não foi o que nós lemos? Isso, lá no começo. Pão imundo, tal. É assim que eles estavam roubando. Animal roubado. Eles tinham coisas boas nas suas fazendas, mas oferecia coisas vis, desprezíveis. Qualquer um oferecia as boas, então. Então,
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Porque para quem que tinha que levar? Para os levitas, para ter mantimento para os levitas. Levitas, sombra do Salvador. Hoje nós devemos levar para quem? Para o Salvador, para ter mantimento, ou seja, o órfão, a viúva, o necessitado. Dá tempo de explicar um pouquinho? Dá tempo? Aí o pessoal faz uma confusão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? É só isso que lê, esse versículozinho? Só. Mas para que tanta confusão, cara? Olha o que a gente leu antes. Só que tem que ler antes. Tem que ler antes para saber. É 4 capítulos. Trazer 4 capítulos só. Trazer todos os dízimos. Por favor, gente. Por favor, leve os dízimos à casa do tesouro. Rapaz, então, e nós vamos mostrar quem é a casa do tesouro hoje, irmãos. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem que ler tudo. Já pedi dízimo. Gente, dê o dízimo. Dê o dízimo. Dê o mantimento, dê o alimento para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para os pequeninos, para o seu irmão que está em necessidade. Até alguém da sua Dê família. o dízimo, gente. Até alguém da sua família. Entrega o dízimo. Que o dízimo hoje não é mais 10%, porque não tem mais só 10 famílias. Entendeu? Você vai suprir. É só você suprir a alma de um necessitado. Não dê 10%, é isso. Dê o que você, pode dar. Entendeu? Só que não use de barganha, não vá dar, achando barganha. Vou dar porque é pior. Você tem que dar de coração. Amando, porque você ama o Criador. Você vai dar porque você ama o Criador. Cara, se você vai dar por barganha também, é a mesma coisa. Mas esses caras têm coragem de dizer aqui, né? Assim, tipo, amanhã, dizer que nós somos cães. Mas eles têm que falar, irmão, sabe por quê? Eles têm que falar porque é pra manter o sistema. Senão o sistema cai. Eles têm que defender de uns, senão o sistema vai cair. Mas eles não sabem que é profecia, tá lá em Apocalipse 7, a Babilônia vai cair. A Babilônia tá caindo. A Babilônia vai cair, irmãos. Nossa região aqui. Por nós ou por outros, a Babilônia vai cair. A Babilônia vai cair, é profecia, porque gente. se não fosse assim, não tinha gente usando a internet, o maior meio de comunicação avançado do mundo, pregando a verdade. Pregando a verdade, exatamente. A gente fala assim, o computador é do cão. Deus está permitindo as pessoas pregar a verdade. Não tem gente que fala. Fala, as igrejas. Eu sei de igreja aí que os... Fala mesmo. Mas por que eles falam que é do cão? Porque para as pessoas descobrirem a verdade. Eu sei de igreja aí que os membros... Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, foi o que Paulo falou. Por que eu tenho que falar que é do cão o irmão não pode ver? Isso. Tudo é lícito. Mas nem tudo, eu vou filtrar, nem tudo me convém. Não, meus amados, e você é coisa impressionante. Que acha que a gente só critica, lê a Bíblia inteira pra você ver quem é que critica. Se é nós. Exatamente, ó. Pega e começa a ler tudo pra ver. Exatamente. Se eu não vos abrir... Vamos só mostrar quem é a Casa do Tesouro hoje? Vamos lá. Sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança, né? E outra, erro de tradução aqui também, viu? Até que tudo seja suficiente do hebraico, tá? Eu tenho no meu estudo, tem lá, eu coloquei o hebraico e a tradução do hebraico, ao pé da letra do hebraico. Até que tudo seja suficiente. Não foi o que o Salvador falou? Buscar primeiramente o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas. Vai ser acrescentado, irmãos. Não tem esse negócio de chuva de abastança. Se fosse assim, esses dizimistas aí estavam tudo podre de rico. E cada vez sendo roubado o seu salário, roubando o salário do operário, e cada vez ficando mais pobre, o dizimista. A sua avó contou. Cada vez ficando mais pobre e dependente. Né? Foi. É tremendo, né? E por causa de vós repreenderei o devorador. Qual é o devorador que ele vai repreender, gente? Se você tiver conhecimento, o pai vai repreender de você o devorador. Quem é o devorador, gente? Aqui em Malaquias era o gafanhoto, que ia comer a plantação. Tá, mas e hoje, quem é o devorador? Satanás. Que usa quem para devorar o povo? Os falsos pastores. Que são gananciosos, que farão de vós negócio. E outra coisa, pessoal, você pode dar 10%, 15%, 20%, 100%. Para eles nunca vai estar bom. Nunca tá bom. Nunca são satisfeitos. Ó, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Ou seja, se vocês não levar o alimento, os animais, eu vou mandar gafanhoto, vai acabar com a plantação de vocês. Nem vocês vão ter, nem vocês vão ter para dar. Esse é o devorador, o gafanhoto. E a vide no campo não vos será estéril. Ou seja, vai ser fértil a plantação de vocês. Vocês vão colher. Diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil a servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Os bem-aventurados são soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor, ao Senhor escapam. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, serão. Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Serão para mim particular
tesouro. Poupa-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, o último capítulo. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando, irmãos, quem é o particular tesouro? Quem é a casa do tesouro? Vocês entenderam lá? Entendi. Quem? Os que temem ao Senhor serão para mim particular tesouro. Vou pedir dízimo novamente. Gente, por favor, leve os dízimos à casa do tesouro. Não, A casa do tesouro. não, onde que é? Aonde? Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles daquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho. Aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor. Deu dízimo. E tem tanta gente aí que é dizimista, cara. E nem precisa de igreja. Já pensou, irmãos? Tem muita gente, cara. Então leva o dízimo. Hoje a casa do tesouro lá era Jerusalém. Hoje é claro que Jerusalém é uma sombra da nova Jerusalém. Mas o Criador falou que ele ia fazer de nós particular tesouro. Então leve o dízimo à casa do tesouro, ao seu próximo. Seja dizimista. Não de sistema. Não do sistema. Não esse dízimo falso que inventaram. Seja dizimista. De dinheiro para sustentar com guloso. Não esse aí. Ajude o teu próximo, ajude o teu irmão. Isso. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Esse dia vem com tudo, meu irmão. Vem com tudo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Lembra do joio? Posso dizer onde o que me lembrou quando o João Batista falou: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso vai batizar, que eu, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo ele vai queimar quem? A palha. Na sua mão tem a pá. Vai trazer o trigo pro seu celeiro e a palha vai queimar num fogo aqui, ó. Tá aí a profecia. Consumidor. É um fogo consumidor ali. Então eu não quero ser batizado nessas águas aí, não. No fogo? Não, nessas águas aí que eles batizam. A água é um simbolismo, não tem problema. Pode batizar aqui. Desde que ela não seja para você fazer parte de um sistema religioso. Se você quiser ser batizado com simbolismo nas águas, não tem problema nenhum. É um simbolismo. Agora dizer que sim. Eu acredito que não tem problema nenhum. Se você entender, verdade. Lembra que o eunuco falou lá, o Felipe falou para o eunuco? Falou, olha, você quer ser batizado nas águas? Ele falou assim, o que falta para ser batizado? Olha só, para você ser batizado, você tem que me dizer um negócio. Você entendeu a palavra? Se você entender, você já foi batizado com o Espírito Santo. Então nós vamos fazer só alguma coisa que já aconteceu. Vamos fazer um simbolismo. É só isso. Se quiser ser, não tem problema nenhum. Agora, com fogo eu não quero ser. Com fogo eu não quero ser. Mas tem muita gente que pede fogo. Pega o fogo e é fogo consumidor. E vai ter. Tá pedindo, vai ter. É o que eu mais pedi no sistema. E agora você quer? Quer continuar? Achando que era aquele fogo. Aquele fogo. Atos também. Tal. E ali não é fogo, ali é uma comparação. Eu não conhecia a verdade, ué. Achava que era o... Ali é uma comparação. Como línguas de fogo. Não tem fogo? Não tem várias linguinhas quando ele está ali? Né? Labaredas de fogo? Então vai vir línguas diferentes. Assim como o fogo tem várias línguas, vai vir várias línguas. E foi isso que aconteceu. Os discípulos falavam e cada um na sua nação entendia na sua língua de nascido. Foi isso que aconteceu. Mas eu acredito o seguinte, essas pessoas que, inclusive o Rude, né? Que pediu fogo inocentemente. Eu acredito que Deus vai perdoar, porque foi inocentemente. Com certeza. Não, já perdoou. Agora, esses que pedem e oferecem, cara, sabendo que é errado, cara. Cara, é safadeza. É diferente, cara. Safadeza mesmo. É diferente, tem que parar e analisar. Tem que analisar, gente, tem que analisar. Ó, porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, serão joio. E o dia que está para vir, vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, o trigo. E a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis, como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio. Qual lei foi essa? Aquele que o pessoal chama de 10 mandamentos hoje. Que ele resumiu amar a Deus e amar o próximo. É aquele, tá? Eis que eu... Nenhum vai seguir 10. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Vai mandar o profeta Elias de novo? Sombra, gente. Sombra, com certeza. Sombra. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Por isso que muitos acreditam que na época da tribulação, lembra que vai vir as duas testemunhas? Muitos acreditam que é Elias por causa desse texto. Apocalipse fala, né? Lembra que Elias foi arrebatado? Assim conta a história. Vai saber se foi isso mesmo, assim conta. Que ele foi arrebatado, ele não morreu, não teve morte física.
E aí, muitos acreditam que Elias, um daquelas falsas testemunhas, por causa disso aqui, ó. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Que eu acredito que vai ser uma das duas testemunhas, Elias. Que foi arrebatado e vai voltar para esse dia. Pode ser. Não É sei. uma hipótese, né? É uma hipótese, mas que nem eu falo, eu gosto de trabalhar com hipótese Isso, e tá probabilidade. Não dá pra afirmar muita coisa. É a relação futura. A gente tem que analisar muito bem isso aqui pra não afirmar coisa que não Tá é. escrito, né? Tá escrito. Ele vai enviar. Agora, esse profeta Elias não pode ser o Salvador? Com certeza. Ó, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Pode ser o Salvador. Pode. Quem converteu o coração do pai aos filhos? Jesus. Salvador. É. Entendeu? Mas não vou afirmar muita coisa, não. Acabou, Malaquias? Ué, mas já... Acabou? Uma pergunta. Vocês viram tiro aí? Não, Não apareceu não aqui. não apareceu, né? Mas eles usam o Deuteronômio também. Não, mas o Deuteronômio tá na cara que é alimento. Mas ali, se fosse longe, vendia, né? Mas isso aí nós vamos ler próxima semana, bora? Bora. Bora, próxima semana a gente lê também. A gente lê tudo aqui, não tem E só problema. renovar, pessoal que quiser ouvir de novo e acompanhar na Bíblia, é só ligar que a gente vai pegar e vai ler tudo Nós de é novo. assim. Tudo de novo, não tem problema. Ah, eu tenho dúvida sobre... Que nem a tia do Rui. Eu quero saber tudo sobre o dízimo. Não foi ela falando? Uhum. Quinta-feira vai saber. Aí a gente tentou explicar um pouco, hoje já outro. E vamos explicar de novo, velho. Vou explicar de novo, tanto for necessário, né? Irmãos, nosso irmão André Hofer, fica na paz, meu amado irmão, querido irmão aí, André, Deus abençoe. né? Lá do Rio Grande do Sul, Chapada, Rio Grande do Sul. Então, todos os ouvintes aí, que a graça, a paz do Salvador esteja com todos, né? A paz aí, Aguinaldo. Rapaz, César, muito obrigado aí, irmãos, pela sintonia, pela audiência. Isso, A paz todo mundo aí, todo mundo com Deus. Até o próximo até programa. o próximo programa, tá? A paz a todos aí, programa Estação Boas Novas. Que a paz de Salvador esteja com cada um, que a bênção do Salvador possa estar sobre cada um, o entendimento do Pai, o Espírito do Pai possa estar com cada um. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.